Oi gente, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as características das pessoas que conseguem emagrecer e sustentam esse emagrecimento a longo prazo, ao longo de 1, 3, 5 anos, né? O que mostram os estudos? Então, a gente sabe hoje que apenas 20% das pessoas que começam o emagrecimento conseguem realmente emagrecer e sustentar esse emagrecimento. E por quê? Por que elas conseguem sustentar? Qual que é o diferencial dessas pessoas? Por que só uma a cada 5 pessoas conseguem manter o peso de gordura perdido? Então a gente já sabe hoje que muitas das características dessas pessoas se deve a um trabalho comportamental. Então são aquelas pessoas que elas não ficaram presas a uma orientação prescritiva, elas tiveram um suporte comportamental. O que seria isso? Elas trabalhavam com a sua capacitação pessoal, com metas plausíveis e reais, não metas utópicas. Então, não metas do tipo, não coma mais isso, e sim, como comer isso, como lidar com os eventos do dia a dia. São as pessoas que não deixaram de comer nada do que elas gostavam de comer no início do tratamento, mas que elas aprenderam a inserir novos alimentos, a monitorar a frequência, a prestar atenção no contexto, ou seja, não tinha uma proibição, não deixavam de comer hambúrguer ou doce ou acreditavam que isso fosse proibido ou ruim. Elas apenas pensavam mais no seu contexto alimentar e nas suas escolhas de que às vezes é preciso fazer algumas renúncias, mas de que eu posso comer de tudo um pouco se eu estiver atento ao meu contexto alimentar. Então teve uma pesquisa que eles analisaram 4.000 pessoas que mantiveram a perda de peso e que eles chegaram à conclusão. Essas 4.000 pessoas, elas apresentavam uma frequência de café da manhã. Então, você está falando que é obrigado a tomar café da manhã? Não, tá? Eu estou falando que nesse estudo, as 4.000 pessoas que sustentaram a perda de peso a longo prazo, elas tomavam café da manhã, elas mantinham uma dieta moderada durante a semana e no fim de semana. Então, não eram aquelas pessoas que faziam uma restrição muito severa durante a semana e chegava no final da semana e descambava a comer exageros alimentares. Não, elas tinham o mesmo equilíbrio de segunda a segunda. Elas monitoravam o que elas comiam, seja através da escrita, seja através de metas, seja através das consultas. E elas tinham flexibilidade, isso é muito importante. Elas apresentavam flexibilidade na hora de lidar com os pequenos deslizes. Então, são aquelas pessoas que num deslize, ela usa essa experiência negativa para crescer e para aprender. E não para se colocar para baixo ou se punir por ter errado. Então, são pessoas que não são perfeccionistas e não exigem uma perfeição alimentar. Elas entendem que é comum os pequenos deslizes, que é normal do processo, e não entendem isso como erros, mas sim como aprendizados para o futuro. Dessa forma, elas conseguiam prevenir recaídas, porque elas caracterizavam os pequenos deslizes como pequenos deslizes e não como erros grotescos que precisavam ser compensados. Eram pessoas que praticavam atividade física, mantinham uma atividade física regular e por conta disso e de outros fatores, elas tinham menores riscos de desenvolver depressão. E eram pessoas que, ao mesmo tempo do processo de emagrecimento, também trabalhavam a parte emocional. Então, elas tinham pouco do comer emocional que a gente já conversou. Elas pouco tinham o ciclo do comer emocional por culpa, por estresse, por ansiedade. Elas conseguiam comer pelo simples fato de comer, do prazer. Conseguiam separar as situações. Em contrapartida, as pessoas que eram mais reincidivos, as pessoas que não conseguiam manter o peso perdido, eram aquelas pessoas com baixa autoestima, pessoas que não confiavam em si mesmas, na sua capacidade de realizar coisas, não só relacionado ao emagrecimento, mas como um todo na vida.
Além disso, as pessoas que conseguiam manter, elas mudavam a forma que elas comiam. Então, realmente elas aprendiam a saborear a comida. Elas não restringiam por completo as coisas que elas gostavam, mas tinha uma questão dentro delas. Elas queriam comer diferente. Então, para elas fazia sentido modificar o hábito alimentar. Tinha um porquê, uma motivação intrínseca, além de uma questão estética. Fazia sentido eu querer modificar o meu hábito alimentar. Ela queria mudar o hábito alimentar. Então, o fato de você conseguir querer uma situação e entender a importância disso, além do emagrecimento, também é uma característica que ajuda no processo de perda e manutenção desse peso perdido. Enquanto as pessoas que acabavam recuperando o peso eram as pessoas que relatavam comer o que não gostavam de comer, mas que comiam porque precisavam perder peso, então não mantinham um prazer na alimentação, e sim uma obrigação para perda de peso. E elas não conseguiam manter depois esses hábitos porque não eram hábitos construídos, eram alimentos impostos contra a vontade, apenas com o objetivo de perda de gordura momentânea. Enquanto os que conseguiam manter a longo prazo, eles tinham planos alimentares elaborados que atendiam aos seus gostos e estilo de vida. Então, quando a gente não tem uma elaboração, uma organização da alimentação que equilibre o prazer e que faça sentido, qualquer dificuldade emocional, qualquer dificuldade no dia a dia tende a fazer com que você recupere os hábitos antigos, que você volte para a alimentação antiga, porque aquilo que você está fazendo no momento não faz sentido, é só uma restrição para perda momentânea e não uma alimentação prazerosa e condizente com a sua realidade, tá? Então essas foram algumas características das pessoas que conseguiram fazer a manutenção da perda de peso a longo prazo. Espero que vocês consigam utilizar essas características para o processo de vocês e vamos continuar colocando mais dicas por aqui, tá bom? Beijo para vocês!